Estamos no mês de maio deste ano de 2023 e ainda no período pascal. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste meu canal. Lembramos que para o mês de maio o tema de oração proposto pela Igreja do Brasil refere-se a Nossa Senhora. É o mês das noivas, é o mês das mães e, consequentemente, também vai ter aí dia 1º de maio, mês dedicado a São José Trabalhador. Então, iniciamos este áudio fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciamos também lembrando o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa para o mês de maio. A intenção é pelos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos iniciar rezando para o nosso Brasil, de início, para o Papa Francisco, suas intenções, né? Devemos sempre rezar para o Papa. A antífona deste período, que no caso é o período do tempo pascal, o Regina Coeli, ou Coeli, não sei como se pronuncia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em nosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos rezar também uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório a Nossa Senhora. Lembramos que Santo Afonso Maria de Ligório, patrono dos redentoristas, fundador do carisma redentorista, ele escreveu um livro chamado Glórias de Maria e tem um outro referente a Senhor Jesus Cristo, né? E ele sempre foi um santo mariano. Então rezemos aqui uma oração que ele dedicou a Nossa Senhora, com o título Mãe de Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tenho em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isso temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra, peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não, vós já me entendestes, assim espero.
Já me procurastes a graça que pretendo, já me tomaste sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis continuar a rogar por mim, até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Não é comum, mas para este mês de maio e talvez para os próximos, vou estar sempre rezando uma oração dedicada a São José. Apesar de março ser o mês dedicado a São José, para este ano, até dezembro pelo menos, vou estar rezando uma oração dedicada a ele para que nós possamos estar mais íntimos deste santo, o esposo de Nossa Senhora aqui na terra e pai nutrício do menino Jesus, né? E também colocamos, ou particularmente coloco esta oração, especialmente para o ministério do Papa Francisco aqui na terra. Ele tão devoto de São José. Coloquemos também nossos sacerdotes, nossos bispos e arcebispos, bispos auxiliares, nossas dioceses e arquidioceses, sacerdotes, presbíteros, diáconos, transitórios ou permanentes, e também todos os seminaristas no casto coração de São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Nossa Senhora, tua esposa, sombra de Jesus que te amou de Pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida, feita de trabalho e de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias exumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos. Florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas, até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra. E nesse dia 28 de maio de 2023, hoje a cor litúrgica é diferente, é a cor vermelha. Mas o vermelho não é de mártir, é o vermelho de Pentecostes. Hoje é domingo de Pentecostes, solenidade neste domingo, né, nesse dia 28. Meio que já finalizando aquilo que nós vivenciamos no período quaresmal e depois Páscoa e pós-Páscoa, que são as semanas da Páscoa, e que deveríamos ainda estar em festa, alegres, né? Não mais tristes. Mas às vezes a gente acha que já entramos no tempo comum, né? E não é um período importante ainda. Então aqui já dá uma fechada, mas o fechamento total é domingo que vem, Santíssima Trindade, e depois quinta-feira do Corpus Christi, tá? Que já tá aí às portas já. Então, deixei para falar de um pitaco do final do... Então, o final do áudio de ontem, do sábado, eu falei que ia comentar uma coisa aqui, e dessa vez, eu não sei se... Na verdade, eu não me lembro. Eu tenho uma memória... Para algumas coisas, eu tenho uma memória fraca. Eu deveria ter memória fraca para as ofensas que eu recebo. Porque aí, assim, as coisas ruins que me acontecem, pelo menos eu esqueço, né? Seria mais fácil perdoar. Ah, seria. Tem gente que esquece facinho mesmo. Mas eu esqueço de coisa importante. Então, eu posso estar falando umas bobeiras. Mas vou lá. Vamos encarar isso. Então, eu sempre falo de Santo Antônio. Aguardem, né? Mês que vem eu vou estar falando de Santo Antônio de Pádua. E aqui na minha região, eu sempre falo do bolo do Santo Antônio. Eu fiz até piada em vários áudios aí. Alguns áudios vocês não têm mais acesso, né? Mas cada experiência do bolo do Santo Antônio, porque nesse arquidiocese, há mais de 40 anos, a paróquia dos Freis Capuchinhos, ali no centro da cidade, eles fazem a venda do famoso bolo do Santo Antônio. Mas por que é famoso? É porque em alguns pedaços vem uma medalha. Na época, antes era medalhinha, depois fizeram a imagem do Santo Antônio em forma de chumbo, né? Chumbo, né? É chumbo, né? Quer ver?
Quer ver? Não, vocês verem, vocês não vão ver. Deixa eu só tirar aqui. É que tem um monte de medalhinha que eu guardo. Mas eu junto o Santo Antônio, sabe? É só tirar as medalhas que não condiz com o negócio. Aqui. Essas medalhinhas não dá pra jogar. Essa aqui também tem que ir aqui. Tá. Esse tanto é de Santo Antônio. Não, esse aqui é uma Nossa Senhora do Carmo, porque também fizeram da... Ah, não, esse aqui é da Imaculada. Tem o bolo da Imaculada, tem o bolo da Nossa Senhora do Carmo. Pera aí, tem que tirar aqui, que senão... Então, essa aqui não. Deixa eu ver. Então, esse restante aqui é tudo Santo Antônio. Isso que tem os Santo Antônios que eu guardo no meu diário. Esse aqui é de alguns anos aí que eu participo da festa. É bem pouquinho, inclusive. Alguns eu dei... Outros tá guardado em outro local, né? Mas isso tudo aqui é o santinho. Não trinquei os dentes, não. Pra você que é MV Banguela, né? É os inimigos. Então. Não, mas pra você ver, ó. Eu tenho 2 Nossa Senhora do Carmo, porque fizeram o bolo Nossa Senhora do Carmo uma vez. E uma da Imaculada Conceição, porque também fizeram o bolo da Imaculada. Então, no dia lá... Então, o negócio virou febre. Então, aqui na Arquidiocese, até eu fiquei admirada que tem uma paróquia São Jorge. São Jorge foi em abril, né? Teve bolo lá com a medalhinha dele. E vem gente, viu? Vem gente. Ainda mais que a paróquia é no centro da cidade, bem na frente de um terminal de ônibus, que congrega um monte de gente. Aí, o que eu sei é que a festa, assim, a coisa vai começar com a trezena de Santo Antônio, dia 31 de maio. E o que é a novidade esse ano que eu achei? Eu não tinha reparado, mas eu acho que é novo para esse ano, de 2023. Os freis estão chamando os próprios freis lá para fazer pregação. Eu fui, uai? Ué? Além da trezena ainda tem pregação. E fora o bolo, né? Diz que o bolo vai ser vendido já, no dia 31. Gente, eu não sei quem doa tanta farinha lá. Mas eles já fazem uma preparação. Todo ano vai lá a TV, a emissora fazer reportagem e tal. E fazem um bolo grande também com a imagem de Santo Antônio. Nunca deu problema também de se engalfinhar, porque sei lá, né, querem o bolo. Chegou a faltar bolo. Tem ano que chegou a faltar. Eu acho que esse ano vai faltar bolo. Eu acho, porque não dá, gente. As voluntárias lá não vão aguentar, tadinha das senhorinhas lá. E é um bolão de 3 camadas, assim. Oxi, alto pra caramba a fatia, né? E não é só lá na paróquia dos Frei Capuchinho. Tem outras paróquias aqui na região, também vão vender o bolo. O povo come, meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio desse. Pra quê? Não, e fora o povo, né? Essa tem que contar porque tem que deixar registrado como é que é? As esquisitices na fila pra comprar a ficha do bolo. Uma vez eu fui e cheguei antes, eu trabalhava no centro, isso tem 10 anos, 10 anos atrás. Cheguei lá, acho que umas 8 horas, 8h30. Eu entrava às 9 horas ali perto. Trabalhava ali próximo. Aí eu falei para as colegas, já começa a venda do bolo de Santo Antônio, eu vou lá na fila, né? Cheguei lá, uma fila, né? E nada de eu ir para missa, né? Eu ainda tava fora ainda dos esquemas. Mas para comprar o bolo, para engordar, eu fui. Aí, tava todo mundo assim esperando e tal, porque um paga em cartão, outro paga em dinheiro e tal, e a fila, aquela coisa, a tartaruga. De repente, uma sim, dá pra ver que ouvi pela voz que era uma senhora. Lá no final da fila, praticamente no portão, eu já tava meio perto da portinha da onde vendia. Mas esse bolo é tiro e queda mesmo. Se eu achar o Santo Antônio, eu caso. Pronto, né? Aí, quem tava na frente... Eu não aguentei, comecei a rir. A mulher na minha frente, meu Deus, que misericórdia, que heresia, sabe, né? Aquelas coisas, ai, que coisa feia. Aí eu como era avulsa, né? Ainda tava, não sei, acho que Santo Antônio ia me pegar pelo bolo mesmo. No final, todo mundo me pegou por tudo, né?
os santos. Aí eu comecei a ver. Eu falei assim pra ela, ó, já tem alguns anos. Ó, em 2013 já fazia alguns anos que eu já tava comprando o bolo do Santo Antônio. E eu não tinha casado. Hoje em dia eu não casei também, mas sempre achei o santo. Mas qual que é a experiência particular minha? Santo Antônio sempre me deu trabalho remunerado, nem que fosse temporário. Nunca faltou nada pra mim. E aí, essa senhora que estava na minha frente, mas ficou indignada com a... Sei, acho que a outra lá do fundão tava querendo tirar sarro, né? Fazer piada. Aí virou aquela algazarra e a senhora na minha frente, né? Dá pra ver que tava com vela na mão, dinheirinho na mão e com uma medalha Nossa Senhora Aparecida. E ela falando, como é que pode esse povo chega falando desse jeito e não sei o que, falta de respeito. Realmente, foi uma falta de respeito, né? Esse tipo de coisa hoje em dia eu viria assim mesmo. Parece que tá, né, tripudiando em cima do santo. Mas aí eu falei pra ela assim, não, veja bem, minha senhora, pensa bem. A senhora, as graças que Santo Antônio lhe deu quando a senhora achou o santo não foram, por exemplo, a senhora não conseguiu dinheiro naquele ano, um trabalho remunerado. Aí a moça, essa senhora começou a pensar, sabe que é verdade? Casar não foi o caso, mas eu consegui uma graça mesmo, viu? Então eu falei pra ela, né? Falei pra quem tava ali perto, falei, não, no meu caso, eu sempre tive ou um trabalho temporário ou alguma coisa, um trabalho remunerado e saúde também, né? Depois fui ver que era saúde também. Então não é necessariamente casamento. Mas tem uma questão lúdica, né? Todo mundo... Quem não quer ir lá comer um bolo gostoso de doce de leite, né? Tem outros lugares que faz abacaxi, ameixa, né? Não vou citar nomes, mas é aqui no bairro. Mas tem também. Aí, e acha, viu? Acha o santo, achou o santo, você... Ai, Deus, né? Santo Antônio me abençoe aí, por favor, né? Então não precisa ser casamento. Agora, se você tá desesperado para a questão de casamento, graças a Deus achei uma pessoa que falou aquilo que eu penso. Penso não. É aquilo que eu acho que deve ser mesmo. Você quer pedir um namoro santo, casamento santo? Assim, uma pessoa séria. Meu querido, minha querida, você tem que pedir para São José. Isso aí me falaram também, bem antes, no período que eu estava fora da rota. Você quer um bom casamento, um casamento bom mesmo, com uma pessoa boa, tudo, né? É com São José que você pede. Santo Antônio, ele vai te dar um casamento, mas para você não passar fome, para te dar garantias, né? Por quê? Tem que ver, tem que ler a história do santo. E se for ver, é mais ou menos isso. Ele fazia os casamentos dando o dote, que era um dinheiro que as moças tinham que dar para se casar. Praticamente é assim, eu tô disponível para casar, mas eu tenho o dote, eu tenho que ter o dote. Se não tiver o dote, as moças eram fadadas a cair na prostituição, na miséria, na fome e na morte. Né? E o Santo Antônio era trabalhador. Você quer trabalho? Pede para Santo Antônio que ele consegue. Você quer saúde? Também, né? Casamento, até ele dá casamento, né? Só que é um casamento assim meio às pressas, né? Mais ou menos assim, tá? Então, mas pode casar também. Agora, casamento, você quer um casamento sério, ali, santo, rumando para Jesus, aí pede para São José. Só para dar um spoiler aqui. Mas tem outros detalhes também com relação a São José que eu já ouvi falar. São José, a Santo Antônio, né? O foco não era o Santo Antônio, né? Era para falar que vai ter pregação. Eu nunca tinha visto pregação lá na paróquia onde vende o bolo Santo Antônio. Esse que era o negócio. Aí eu fiquei olhando, chamaram o seminarista, chamaram o pregador, chamou gente ali, frei, não sei o quê. Eu falei, uai... O que acontece, né? Poxa, que bom, né? É uma paróquia bem tradicional aqui em Curitiba, né? Bem antiga. Mas assim, voltando pro Santo Antônio, uma vez me falaram que uma senhora evangélica queria casar os 2 filhos dela e não conseguia. O que ela fez? Diz que ela comprou a imagem do Santo Antônio, só que fez heresia. Não é pra fazer isso, gente. Comprou a imagem do Santo Antônio e deixou de cabeça para baixo no copo de água. Gente, isso é heresia, tá? Depois que eu fui ver, esse tipo de brincadeira, ou colocar no freezer. Pior, compra aquelas imagens de Santo Antônio que tira o Senhor Jesus, faz o sequestro do Senhor Jesus.
Uma parente minha falou quando era jovem, ai, ela queria me ver fora, né? Cada um tem seus interesses mesmo, a gente tem que estar atento. Mas assim, a pessoa falou, por que você não compra aquela imagem de Santo Antônio que tira o nenê dele? Tira o nenê, gente. Olha, presta atenção. É que essa pessoa não é da igreja mesmo. Ai, Deus, que o Espírito Santo faça uma perfuração craniana nessa pessoa. Que a infusão do Espírito Santo seja uma perfuração craniana, pelo amor de Deus. Onde já se viu tirar o nenê do Santo Antônio? Ai, meu Deus do céu. Então, não sabe, né? Entende? Olha, eu acho assim, você quer pedir coisa pro Santo Antônio? Você já recebeu graças? Então, pra mim, no meu caso, acho que já tem uns 15 anos que eu tô correndo atrás de bolo de Santo Antônio, né? No começo era pra casar, mas depois eu vi que não era bem esse o carisma, né? Não era bem isso pra mim, não era o carisma, a coisa. Então, hoje eu rezo por ter saúde, mas também hoje em dia eu peço outras coisas, mais até no sentido de graças espirituais mesmo. Ai, Santo Antônio, o senhor me ajuda aí a ser uma moça mais casta, mais né, ficar com os olhos assim, né, enfim, mais puro, mas principalmente também para poder falar de forma melhor para vocês, né, que esse é um carisma principal do Santo Antônio. Ele é o padroeiro dos advogados, caso você não saiba, né? Então, você vai ouvir várias historinhas, vários detalhes da vida de Santo Antônio no quesito conversão e pregação. É um excelente pregador e muito atual, né? Então, com o tempo, o que aconteceu? Coisa do inimigo mesmo, né? Dizer que ele é só o santo casamenteiro e tal. Mas eu não vou mentir que eu amo o lado lúdico do bolinho do Santo Antônio com o Santo Antônio dentro. Aí você pensa assim, que eu compro uma fatia, né? Neca de pitibiriba. É o dia que eu faço uma gastança, né? Lá. Diabetes fica lá pra cima, né? Mas é o dia. Como é que eu vou achar o santo agora? Num pedaço de bolo? Não, né? Aí esse ano tá custando 10 um pedaço, mas é um pedaço grande. Mas, gente, vai dinheiro esse ano, hein? Mas vamos ver, né? Eu nunca fiquei sem um santinho. Pra depois eu ficar, né, guardando no potinho. Tá. Então esse o pitaco ficou longo, não era pra falar sobre isso, né? Era pra falar que, nossa, vai ter pregação lá além da trezena. É pra chamar atenção, né? Que bom. Eu acho que é muito importante. E esse local também tinha uma época que não tinha as imagens de São Padre Pio. Aí andei sabendo recentemente que agora na lojinha deles lá tem. Então você que mora em Curitiba e região aí e tá atrás de uma imagem de São Padre Pio de Pietrautina, tá difícil e tal, vai lá na lojinha lá da paróquia onde vende o bolo do Santo Antônio, viu? Que agora eles têm também. Bom, dada todos os pitacos, né? Você que não mora em Curitiba, e você mora aí numa paróquia de Santo Antônio, por que você não faz isso, né? Tem que pedir permissão pro padre, tem que ver se as moças estão dispostas, as senhoras lá estão dispostas a fazer os bolos, tem que fazer um bolo gostoso também, né? Aí na sua região não vai ser R$10, né? Lógico. Não vai ser tão caro assim, né? Tem que fazer algo né? Pamonha do Santo Antônio. Não, também não, né? Tem que só avisar que tem alguma coisa dentro. Se achar, pode ser que você alcance a graça, né? Mas pra finalizar a piada, os memes, então. Uma vez eu fui aqui perto, bem no período do Santo Antônio. Porque eu já tinha comprado lá na paróquia, lá do centro, mas tem que ajudar essa aqui também. Aí eu fui. E lá é uma lanchonete, né? Só que não tinha só o bolo Santo Antônio. Tinha coxinha, tinha pastel, tinha quibe. Aí eu olhei pra moça aí, né? Eu que sou meio sarrista também. Olhei assim pra moça. Moça, mas além de bolo tem coxinha? Tem. E tinha bastante, assim, na vitrinezinha, né? Umas coxinhas grandes. Eu falei, é a coxinha do Santo Antônio? Não tem a imagenzinha aí dentro, né? Eu não vou correr o risco de comer com recheio de frango. Aí alguém atrás de mim, meu Deus, coxinha do Santo Antônio. Ai, credo. Não, a coxinha é só coxinha. Então tá. Ai. Mas tem que cuidar, né? Sim.
Vamos supor que você comprou, a primeira vez que você compra o bolo do Santo Antônio, tá de turista aqui em Curitiba, me aparece aqui em junho. Eu vou comer esse bolo. Ó, primeira coisa, para você evitar acidentes, tá? Pega o bolo, abre lá, tá na embalagem de plástico, pega um garfo, não colher, garfo, esmigalha ele todinho, tá? Porque senão, você esmigalha o bolo, porque senão você vai comer o Santo Antônio e depois não vai reclamar que, a Marilena falou do bolo Santo Antônio. Cheguei lá, trincou o dente, engoliu o santinho e aí tem que fazer a promessa assim, ei, Santo Antônio, agora o senhor tá dentro de mim? O senhor só vai sair depois que eu casar, né? Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Então, para evitar problemas de perder o implante, trincar, grudar não, ficar no meio dos aparelhos dentários, esmigalha esse bolo, tá? Vê se tem lá. Aí dá frustração, né? O santo não apareceu pra mim. Aí você vai lá e compra outro, né? Esmigalha de novo. Porque bolo, gente, bolo bonito, você compra na confeitaria, né? Entenda a situação. Tá pra achar o Santo Antônio lá, você esmigalha bem e come. Sem o santo. E sem correr o risco de perder os implantes, né? E os dentes também. Muito bem. Dito isto, tá todo mundo convidado aí pra festa do Santo Antônio, tá? Na sua região não é bolo de Santo Antônio, né? Coloca no milho. No cuscuz. É ou não é? Vai lá. Vai com fé. Muito bem. Hoje vamos fazer a leitura do parágrafo 128 a 130 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tá? A gente está no capítulo 4 para mostrar que essa devoção não é propriamente, centralmente em Nossa Senhora, mas ele é cristológico, o centro é Cristo, tá? É tão verdade isso que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís o Bonachão para pôr cobro às grandes desordens dos cristãos, declarou que a causa principal da corrupção, então reinante, vinha do esquecimento e ignorância que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo, e não encontrou melhor remédio para tão grande mal do que induzir os cristãos a renovar as promessas do santo batismo. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete deste santo concílio, exorta os curas a fazer o mesmo e a relembrar os fiéis que estão ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo como escravos a seu Redentor e Senhor. Aí tem as palavras aqui, né? Eis as palavras textuais, mas está em latim. Aí não tem tradução, então eu não vou ler aqui. Por favor, aí compre o livro para ver aqui, tá? Parágrafo 130. Ora, se os concílios, os santos padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar os votos que então fizeram, não é natural que se faça isto presentemente, de um modo perfeito, por essa devoção e consagração a Nosso Senhor por intermédio de Sua Mãe Santíssima. Digo de um modo perfeito porque nos servimos nesta consagração a Jesus Cristo no mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Então aqui ele está dizendo, né? Dizendo as vantagens de se fazer a consagração a Nossa Senhora, que não vai macular a imagem do Senhor Jesus ou vamos deixar esquecido, ao contrário. Tá certo? Muito bem. Para amanhã, parágrafo 131 ao 132. E aí, são 2 áudios, aí acaba o capítulo. Como aí não vai acabar o mês, eu vou dar uma continuada, né, na leitura para o capítulo 5, mas não totalmente, só uma parte do capítulo 5, porque aí em junho, por mais que eu fale brincando aqui do Santo Antônio, junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus, tá? E aí eu tenho uma leitura específica para este momento. Deixa eu ver se já está aqui na mão. Mas se não tiver na mão, não tem problema. Não tá na mão. Não tá aqui. Eu tenho que ver onde que eu pus. Eu vou ver se eu pego um livro relacionado ao Sagrado Coração de Jesus. Ou é o Breviário da Confiança, do
do Monsenhor Ascânio, que eu comprei recentemente, ou a autobiografia da Santa Margarida Maria Alacoque. Eu vou ter que escolher um dos dois. Ou eu faço os dois, né? Porque é um mês inteiro dedicado ao Sagrado Coração. Lógico que vai ter os momentos de Santo Antônio? Vai. Mas eu não quero ofuscar esse momento, né? Porque mais importante é Jesus. Tem um detalhe que eu preciso pesquisar também, relacionado à autobiografia da Santa Margarida Maria Alacoque. Porque eu comprei já tem uns anos, mas eu comprei já sendo um material esgotado. Então eu vou pensar como é que eu faço. Se eu gravo ele em voz artificial, é um livro curto, tá, gente? Mas infelizmente parece que não está disponível. Eu tenho que pesquisar na Amazon, porque hoje em dia mudou tudo, né? Antes era tão fácil, você ir na livraria virtual e tal, tá esgotado, beleza. Mas hoje em dia não é mais livrarias comuns. O livro passou a ser um objeto como outro qualquer. Então, o Magazine Luiza tomou conta do estante virtual, que eu vi recentemente. Uma pena, né? Porque a Livraria Cultura, que estava detentora da administração dos livros usados do estante virtual, que é uma plataforma muito útil, já tem um tempo de mercado, tem um valor significativo, todo mundo se viciou em comprar livro usado ali. E eu fiquei um pouco chocada de saber que, uma livraria, uma empresa que não tem nada a ver com o livro, está vendendo livro. Então eu tenho que ver até na Amazon, porque a Amazon está mais atualizada que a Livraria Cultura. É uma pena, mas infelizmente o livro se tornou um objeto qualquer. Onde você compra air fryer, compra panela, compra produtos de higiene, você compra no mesmo lugar. Não é bem assim, né? Livro, ele tem um sistema próprio. Então, é uma reclamação, sim, porque eu não acho justo que uma empresa de varejo, assim, de eletrodoméstico, comece a achar que o livro é uma coisa qualquer, né? É muito complicado isso. Mas, infelizmente, eu tenho que ver nesses locais, tá? Onde tem muita rotatividade de marketing e tal, para ver se o livro continua esgotado ou não. A publicação que eu tenho é da editora Loyola, se não me engano. É que não tá aqui, tá na caixa, tem que abrir a caixa ali. E é uma leitura importante, né? Mas tem algumas curiosidades com relação também a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que eu vou tentar falar rapidamente, né? Tentar relembrar vocês de qual congregação que era Santa Margarida Maria Alacoque, porque da mesma congregação como é que é a congregação da visitação? Congregação da Visitação de Nossa Senhora, não sei se é isso, eu sei que é de Chambéry, né? E Nossa Senhora, e alguma coisa Nossa Senhora da Visitação. É uma congregação com esse título, que não é muito comum, né? Nossa Senhora da Visitação. Nessa congregação saiu outra devoção importante, das Santas Chagas. O terço das Santas Chagas que o padre Reginaldo Manzotti faz, é de uma devoção saída desse convento, tempos depois de Santa Margarida Maria Alacoque, pelas mãos da irmã Maria Marta Chambon, que aí eu também gostaria de deixar explicitado depois, pontuado. E lembrando que essa congregação feminina, ela foi fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Então são dois santos importantes, inclusive a Santa Margarida conta que São Francisco de Sales aparece para ela, para dizer seja desse convento, porque ela ia para um outro local, né? Então tem alguns detalhes aí na vida da Santa Margarida Maria Alacoque. E é uma santa importante, né? Porque depois houve a formação do movimento oracional, apostolado de oração, que é um dos mais antigos da Terra. Um dos grupos mais antigos de oração. Né? Tem mais de 170 e poucos anos, uma coisa assim. Quase estamos já chegando a 200 anos, né? Então, graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo em seu Sagrado Coração. Então, eu vou falar alguma coisa relacionada a isso. Lógico que nesse percurso falarei um pouquinho do Santo Antônio. Mas como vocês sabem que eu amo bastante Santo Antônio,
também o Santo Antônio é até dia 13, depois não vou falar mais, né? Então é um período curtinho. Se eu falar, vai ser uns 2, 3 dias. Pra comprar o bolo é um dia só, né? Desculpa aí, você que não tem o bolo do Santo Antônio, né? Mas vai depender do padre, do bispo, né? Autorizar, né? Pois é. Aqui acontece. Aqui é uma coisa, nossa. Vão gostar do bolo de Santo Antônio, né? Mas é lúdico, gente. É bem... faz parte das festas juninas, né? Então a gente sai comprando bolo. Comendo, engordando, né? Aí colocando as frustrações. Ai, não achei o santo, mas vou comer o bolo, né? Bolo gostoso. Não tem lugar pra ir, como diz uma pessoa aqui em casa. O povo não tem lugar pra ir, tem que mais que fazer um binguinho e comer um bolinho, né? Pois é. Então, tirando esse detalhe, para o mês que vem, ficamos assim, tá? Então, tem duas obras aí que eu vou estar falando. Aí eu deixo o tratado para depois, mas o tratado talvez eu retome em outubro, porque é o mês do Rosário. Mês Nossa Senhora do Rosário e mês do Rosário. E, né, aí a gente voltaremos a falar sobre a consagração a Nossa Senhora. Eu sempre tenho que puxar a tecla, né? Às vezes a gente tem que ser meio repetitivo, né? Porque eu não sei com quem que eu tô falando. Então, para te lembrar, tem esse detalhe. Beleza, muito bem. Vamos para as 4 leituras deste domingo de Pentecostes, né? Tomara que a efusão do Espírito Santo recaia sobre todos nós, os frutos, os dons, os dons para dar frutos, né, no Espírito Santo. Mas lembrando, assim, que, né, gente, às vezes a coisa não acontece no domingo de Pentecostes, mas vai acontecer no decorrer do ano. Ou às vezes você já recebeu a graça de um dos dons, ou alguns dons do Espírito Santo já antecipando o domingo de Pentecostes. Não? Então, no meu caso, esse ano, eu já recebi bem antecipado, né? Mas recebi bastante, assim, eu tô até contente. Mas teve um ano em que eu recebi de presente 2 livrinhos, e a pessoa que me deu não lembra que me deu. Olha que engraçado, mas foi num domingo de Pentecostes, eu devia ter anotado o ano. Mas eu ganhei num domingo de Pentecostes 2 livrinhos devocionários, um sobre o preciosíssimo sangue de Cristo e justamente o outro que fala da devoção que Jesus, das Santas Chagas, apareceu para a irmã Marta Chambon lá nesse convento aí da congregação de Chambéry, dessa irmã que... Tempos depois de Santa Margarida Maria Alacoque, Jesus de novo se apresentou a alguém nesse convento, só que falou das Santas Chagas, tá? Então, por isso que eu descobri que eu achando que o padre Reginaldo Manzotti tinha descoberto por ele mesmo a devoção, mas não, a devoção ele vem também desse mesmo local, tá? Só que tempos depois. Certo? Então, eu tenho ótimas experiências com o período no período antes de Pentecostes, né? Então, eu gostaria de convidar todo mundo, se não pôde fazer uma experiência real e imediata esse ano, para se preparar para o ano que vem, né? Porque quando começa a preparação? Automaticamente depois da Páscoa do Senhor Jesus. Deu a ressurreição do Senhor Jesus, já entramos no período de preparação aos 50 dias de Pentecostes, né? De novo, fica o convite, né? Você perdeu? Você pode fazer a novena do Espírito Santo, fora do tempo? Pode. Você pode pedir a efusão do Espírito Santo na sua vida? Pode. Você pode pedir. Mas aí pro ano que vem não esquece. Deu a Páscoa do Senhor Jesus, você acha que acabou, né? Acabou nada. Aí começa outro processo em preparação a Pentecostes. E depois de Pentecostes, que deveria ter as 8º, mas não temos... Para quem não sabe, existia as 8º de Pentecostes. Não há mais porque um Papa cancelou. Não foi o Papa Francisco, tá? Foi outro Papa bem antes dele. Por qual motivo eu não sei. Por quê? Porque aí realmente selaria todo o processo. Faria sentido, né? Tipo, amanhã domingo de Pentecostes. Aí existiria as 8º de Pentecostes. É como se o Espírito Santo recaísse sobre nós 8 dias. Até domingo da Santíssima Trindade, que esse ano vai ser dia 4. E aí vem quinta-feira, Corpus Christi.
Mas eu não vou ficar aqui falando do Papa que cancelou ou não cancelou. Se não me engano, o padre Paulo Ricardo fez um comentário de que vamos vivenciar, meio que jogou no ar assim, vamos vivenciar as oitavas de Pentecostes em nossos lares, pedindo essa efusão. Eu não posso esquecer que agora engatei aqui numas coisas, né? Aí quando a gente começa a fazer o computadorzinho trabalhar, né? A voz artificial trabalhar, fica fácil. Desculpa. Eu vou pegar o artigo que eu li, se não me engano, no aleteia.pt, sobre isso. Qual foi o Papa que cancelou, tirou, revogou as oitavas de Pentecostes, porque é uma questão de memória da Igreja Católica, né? Não tô aqui para pôr polêmica, não tô aqui para dar desgosto, frustração e raiva em ninguém, mas é para saber que existia, né? E que, assim, eu particularmente vou estar rezando no pós-dia 28 para que minha casa, minha vida, minha cabeça, né, possa receber mais os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo me prepare para receber tão grandes dons, para dar, e se não for os 7 de uma vez, ou um que seja, né, para dar algum frutinho decente para o Senhor Jesus, né. Então eu particularmente vou fazer. Mas alguém falou, eu não sei se foi o Padre Paulo Ricardo, mas alguém disse, vamos vivenciar este momento, né. E qualquer coisa, entre também no site do Padre Paulo Ricardo, ele fala também dessa questão de não ter mais as oitavas de Pentecostes. Um detalhe importante, mas aí não é para causar divisão, é só uma forma de ilustrar. Quem participa da missa tridentina, aí eu tô até alisando o livro do São João Maria Vianney aqui, quem participa da missa tridentina sabe que vai ter os momentos dos domingos de Pentecostes. Porque assim, quem tem o livro do São João Maria Vianney aqui, o volume 2, ó. Então, solenidade de Corpus Christi, não. Para o dia da Ascensão. E aí aqui não tem o domingo de Pentecostes, mas aí tem assim, ó, segundo domingo depois de Pentecostes, a homilia. Terceiro domingo depois de Pentecostes. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º. 11º, por que será que tem? Tem 3 homilias no 11º domingo de Pentecostes. Né? Então, só que aqui já o volume 2 já acabou. Eu não sei quantos domingos depois de Pentecostes, mas eu sei que eu acompanho um grupo, né, que mantém a memória da missa tridentina. Eu vou colocar assim, senão vai dar polêmica. É o grupo que causa dissidência. Olha, isso aí eu acho que vamos rezar, vamos baixar a poeira, né? Eu não tô muito nessa vibe de criar caso, principalmente entre missa tridentina e missa do Concílio Vaticano II, que é a qual a gente participa. Só estou dizendo, ilustrando, que depois de Pentecostes existem as homilias que diz as missas segundo domingo de Pentecostes, terceiro domingo de Pentecostes e tal. E vai longe o negócio, tá? Tá certo? Então quem participa da missa tridentina sabe que vai fazer uma vivência do Espírito Santo de uma forma tranquila, tá? Né? Mas lembrando, não seja um dissidente da Igreja Católica, tá? Ir lá na missa tridentina para saber como é que é, tem problema. Mas não vamos fazer da missa tridentina o foco principal de luta contra o Papa Francisco, contra toda a Igreja Católica. Eu acho que a gente tem que ter prudência, né? E a mesma coisa também que a gente reze para que tenhamos missas, a missa que nós celebramos em nossas paróquias, que seja feita de forma ordenada e de forma como tem que ser. Nada de missa de cura e libertação, umas coisas meio estranhas que acontecem, né? Que a gente vê por aí. Aqui eu não vejo. Mas por aí que a gente vê notícias, uns abusos, né? Litúrgicos. Então, não é para apoiar o abuso litúrgico da missa do Concílio Vaticano II, mas também não dá para apoiar integralmente a missa tridentina como se fosse uma base de guerra para causar dissidência. Porque essa linha é muito tênue mesmo. Muito tênue, né? Tá certo? Então, para você que é preocupado com o Espírito Santo, primeiro peça para que o Espírito Santo venha sobre você e sua casa.
Depois você faz o que tem que fazer, devoções, novenas, preparação, né? Eu já desde o começo, quando já deu a Páscoa, já falei da preparação de 50 dias. Mas lembrando, né, gente? O Espírito Santo, ele vai vir dando a verdade na sua cara, na sua vida. Então a gente tem que estar preparado para receber também de bom grado este doce hóspede, né? Assim como Jesus não gosta de mentira, o Espírito Santo vai revelar toda a verdade da gente. Muito bem, a primeira leitura deste domingo de Pentecostes, Atos dos Apóstolos 2, versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Salmo 103 ao 104, com o refrão: enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendiz a minha alma ao Senhor, meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito, e renascem da terra toda a face renovai. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A segunda leitura de hoje, 1 Coríntios 12, versículos 3 a 7, de 12 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje, João 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui termina a liturgia da palavra deste domingo de Pentecostes. Vamos recordar o evangelho do domingo da Ascensão do Senhor, domingo passado. Foi Mateus 28, versículos 16 a 20. Tá certo? Muito bem. Isso aí, gente. Então, desejo a todos um ótimo momento de Pentecostes, tá? Agora vamos entrar no período do tempo comum. Então, a partir de amanhã já é o período do tempo comum, mas lembrando que domingo que vem é Santíssima Trindade, tá? E nesse canal, nesse aqui, não no outro, eu vou estar colocando eu vou tentar achar o texto que eu li sobre
que não tem mais as oitavas de Pentecostes e ver se tem algum... Eu não gosto, eu vou até falar a verdade, eu não gosto de colocar artigos do Padre Paulo Ricardo. Se vocês repararem, eu sempre coloco o Vatican News, às vezes um Santo do Dia, principalmente lá no outro canal, lá do franciscanos.org, outros blogs, né, que eu encontro por aí. Por quê? Porque tem direitos autorais, né, e assim, o Padre Paulo Ricardo deve ter uma equipe que faz as pesquisas e tradução para ele, né? Não é só ele, né, sozinho, ele pode ajudar nesse sentido. Então eu evito muito de colocar coisa referente ao site do Padre Paulo Ricardo, porque aí dá a impressão que a guria aí quer ganhar em cima do meu, né? Então não é bem por aí. Não adianta eu falar publicamente, a questão é provar que realmente não estou a fim de usar alguém como escada. Ou, às vezes, eu pego alguma coisa referente ao Vaticano. Então, é uma carta do Papa Francisco, um discurso do Papa Bento XVI, porque está aberto ao público, né? Porque está em domínio público. Então, aquilo que é privado, eu evito de colocar. O que eu posso falar é, eu achei lá no canal do Padre Paulo Ricardo e, às vezes, eu coloco o link. Porque aí você vai direto lá, você lê lá e tira suas conclusões, né? Certo? Então, vou pesquisar se tem algo do Padre Paulo Ricardo. Se tiver, eu coloco junto com o áudio que eu achar do blog do aleteia.pt ou do ACI Prensa, ACI Digital, que eu não lembro mais onde é que eu li. E junto, na descrição do vídeo, o link referente, tem também sobre esse assunto aqui no Padre Paulo Ricardo. Aí coloco o link, tá? Então aqui eu não vou colocar nada de pessoa que teve o trabalho de fazer, traduziu e tal. Porque lá no site do Padre Paulo Ricardo tem muito material escrito, tem muito áudio, muito bacana de se ver, tá? Mas eu acho que não é justo para todos nós que eu fique usando e abusando assim, tá? Então vai da consciência de cada um. Eu falo assim porque eu já cheguei a ver gente que tem canal que reproduz a homilia do Padre Paulo Ricardo, só o áudio, né? Eu sei onde tem as homilias do Padre Paulo Ricardo, porque assim, ali no site dele, nas redes sociais, ele prepara uma homilia para as redes sociais dele, mas ele faz também a missa e tem a homilia da missa lá, acho que em Campo Grande, e eu sei onde tem. Eu só não falo porque, né? Mas o povo aí que navega nas internet sabe, né? Tem os canais. Então, eu já fiz muita propaganda, não é propaganda, mas eu falei de boa fé também, de coração aberto, o local aqui do canal do YouTube. Mas teve uma época que esse canal começou a fazer umas críticas meio pesadas, assim, e coisa que eu não concordava. Então eu parei de indicar. Mas eu também, nem por conta disso, deixei de ouvir as homilias do Padre Paulo Ricardo, né? Agora, eu não acho certo você pegar um negócio desse e usar aqui e reproduzir, né? Ou então pessoas que fazem curso lá do Dom Henrique. Por que às vezes eu tenho um certo receio de colocar retiros, homilias do Dom Henrique Soares aqui? Porque tem a plataforma de Dom Henrique Soares que é mantida por um dos irmãos dele, que é advogado, inclusive. Era a plataforma de cursos, muito boa, já fiz 1 ano e pouco. Só que aí eu parei porque eu não tinha tempo para estudar, mas é muito substancioso, tá? Procure lá, Dom Henrique Soares plataforma, lá, site que você encontra. Você faz a inscrição, paga um anual bem baratinho, uma coisa irrisória para manter o site. E você tem acesso a todas as homilias, cursos, vídeos, inclusive, que ele gravou. Ele é muito, muito profícuo. Só que acontece, eu andei percebendo que tem gente aqui no YouTube que gravava, não sei como é que gravava, eu sou parva pra essas coisas, gravava e tá colocando no próprio canal. Não é muito certo. Eu até gravei uma homilia, só que foi aberto, foi passado acho que na TV Evangelizar e alguém gravou e reproduziu assim. Aí eu gravei o áudio, só que eu vou fazer excertos, né? Pra não ser acusada de eu estar ganhando em cima da memória do Dom Henrique, né? Isso realmente é feio, né? Não concordo também, né? Mas também tem a questão de que Dom Henrique é um bispo para todos nós, né?
É um homem santo, né? Então, não vou deixar de colocar alguma coisa só porque, de repente, vai bater de frente com alguém. Então, eu tenho que ter meus cuidados aqui. Por isso que até excerto de livros eu faço uma parte. Nem é o certo fazer isso, porque tem direito autoral. Mas, como também é uma forma de divulgar o material, a gente sabe que tem vistas grossas, né? Mas se começar a bater os direitos autoral de livro, aí fica difícil, certo? Então, eu tomo meus cuidados. Eu tô só dizendo isso porque às vezes você pode pensar assim, mas ela podia colocar coisa do Padre Paulo Ricardo aqui, né? Podia, mas eu não vou fazer. Você que vai lá e lê. Eu posso, no máximo, colocar o link, tá? Pronto, falei. Desejo a todos um ótimo domingo de Pentecostes, que o Espírito Santo invada a sua casa. Quer dizer, invada não. Tome posse de você de uma vez, né? E paz e bem. A caminhada continua.